pastor Kerston, faço parte da congregação Ministério Evangelístico Caminho de Sião, né? A Lucimar está aqui nos auxiliando, nos ajudando num trabalho novo que a gente está fazendo. Tenho 24 anos no caso Evangelho, né? Essa pequena deficiência visual foi um acidente que eu sofri, né? A minha base teológica, eu tive a Bible Instructions, que é uma faculdade lá de Israel, né? E a e-Teacher, né? Também, que nós fizemos um seminário lá. E também tem um seminário da igreja dos, né? A igreja batista também, que a gente fez alguns anos atrás. Então, o estudo que eu vou trazer para você aqui hoje é um estudo muito interessante, né? Que faz parte da história, né? E a Lu falou algo muito interessante aqui, que as profecias, elas estão baseadas em Israel. E não na questão somente do Israel, né, como as pessoas falam, Israel espiritual, mas sim o Israel físico. Por quê? Porque se você estuda os santos profetas do Senhor, eles vão ensinar, tá, uma redenção física. E o próprio profeta Jeremias, ele nos ensina para nós não se preocuparmos com os sinais do céu, mas se preocuparmos com o relógio de Deus, que é Israel. Desde quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, né, Êxodo 4, 22, o próprio Deus chamou Israel de meu filho, meu primogênito. A palavra hebraica ali é Behor, né? Behor é primogênito em hebraico, né? As primícias do Senhor. E o estudo que eu vou passar para vocês aqui, vocês vão entender a questão da importância da igreja em Israel. Eu costumo dizer que a igreja não existe sem Israel, Israel também não existe sem a igreja. Essa suposta dicotomia que aconteceu entre a divisão de Israel e a igreja é algo que aconteceu depois do primeiro século, né? Algo muito interessante, quando você lê Mateus 16 em grego, né, você vai encontrar ali, quando o próprio Jesus fala, no caso a Pedro, né, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. A palavra em hebraico ali é eclésia, né? Essa palavra eclésia já existia na Septuaginta, que é a tradução em grego na Velha Aliança, né? Eclésia, ela é dado é uma reunião de pessoas, congregação de pessoas, né? E quando você pega no hebraico a palavra congregação, né, se referindo a um local de culto, você encontra a palavra edá, né, edá. E essa palavra edá foi traduzida para a Septuaginta como sunagogue, no caso no grego. E sinagoga significa sinagoga, né? E nós sabemos através de Lucas 4,16 que Cristo ele frequentava as sinagogas de Cafarnaum, como era do seu costume, né? E ali ele oferecia liturgias de culto ali, né? Então nós temos essa questão linguística, esse paralelismo entre quando você vê ali em Mateus 16 Pedro ele falando com Cristo, tá? Que sobre aquela pedra ele edificaria a sua eclésia, né? Ele não está falando de um sistema denominacional, mas ele está falando da própria congregação de Israel, que seria a nação de Israel, né? Porque o Messias Jesus Cristo, ele não ministrou para não-judeus. Paulo e os outros apóstolos já ministraram para não-judeus, mas os primeiros discípulos de Cristo, todos eles eram judeus, né? Historicamente, eles perduraram aí até o quarto século. Lá em Israel existe a parte da arqueologia bíblica. Você vai encontrar uma sinagoga messiânica do quarto século, tá? É algo surpreendente lá, né? E você encontra resquícios de judeus crentes, né, no começo da Idade Média também. Só que esse já é um outro assunto, que outra hora eu posso passar para vocês aqui. E o mais interessante, né, você pode estar falando assim, mas o que eu tenho a ver com tudo isso? Se você professa a fé em Cristo, né, você tem que entender os cumprimentos proféticos.
que trazem bênção para a tua vida, e os cumprimentos proféticos também que anunciam a vinda de Cristo. Mateus 24 fala que o dia, no Mateus 24, o verso 36, ninguém sabe nem o dia nem a hora, mas ele disse que nós teríamos uma base, de quando seria esse dia. E como que eu vou ter essa base se eu não atento ao relógio de Deus, que é Israel? Porque quando você vê Atos capítulo 1, ali no Monte das Oliveiras, Jesus subiu aos céus, e os anjos falaram aos discípulos que é naquele mesmo local que iria descer. Cumprimento profético de Zacarias. Zacarias fala que na vinda dele, quando ele ia estabelecer o milênio, que está lá em Apocalipse capítulo 20, ele fenderia o Monte das Oliveiras ao meio, e ali ele estabeleceria o reino milenar ali, onde Satanás seria preso por 1000 anos. Tá? Então é algo muito interessante que nós temos que abordar. A palavra igreja que você conhece, ela vem do latim. Igreja da forma que nós temos hoje só surgiu depois do segundo século. Quase chegando lá no quarto século, que surgiu locais assim de culto chamado de igreja no latim. Mas até todo o primeiro século, os discípulos ou eles congregavam em casas, ou eles congregavam em sinagogas. Antes do ano 70, quando o general Tito destruiu Jerusalém e os judeus foram dispersos e o templo foi destruído, tanto os judeus crentes em Cristo congregavam da mesma sinagoga, E isso historicamente você encontra em livros históricos. O próprio Paul Petit, que é um francês, ele ensina isso, dentro de conceitos históricos aí, de até textos que foram encontrados nos pergaminhos do Mar Morto, a carta de Bar Kokhba também, ela é uma base histórica muito grande, relativa, referente a essa época. Então, quando nós estudamos a Bíblia em concordância com a história, você tem uma amplitude maior de você entender os propósitos que Deus tem para Israel, para a igreja. Porque, segundo a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 11 em diante, do verso 11, o próprio apóstolo Paulo diz que antes você era chamado de incircuncisos pelos que eram da circuncisão. Esse termo